a revelação de Deus. E diz assim o texto: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou a mais excelente nome do que eles. Aí parta para o capítulo 2, e eu vou ler ainda o capítulo 2, também verso de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com ele por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esse texto fala sobre exatamente esta revelação de Deus, que é a Bíblia para os nossos corações, a palavra de Deus, não é? Como está colocada hoje. E nós louvamos a Deus porque nós temos hoje a Bíblia completa, não é? Porque a Bíblia foi durante séculos conseguindo seus pergaminhos, juntando seus pergaminhos para chegar à composição que nós temos hoje e da forma fácil para se adquirir como temos hoje. Esse texto nos fala sobre esta revelação. E eu digo aos senhores que a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Uma das formas de se revelar, Deus se revelar aos homens, completada na pessoa de Jesus. Deus se revelou aos homens de várias maneiras, em várias experiências. Mas a experiência, através da palavra e através de Jesus Cristo, é que essa revelação se completa. Por isso, hoje nós temos consciência de todas as coisas relacionadas a Deus. A sua composição e a sua preservação já se constitui por si só um milagre. Porque houve muita perseguição em relação à Bíblia. Quando se começou a distribuir Bíblias, houve muita reação. E até fogueiras foram feitas colocando Bíblias recém-chegadas da Inglaterra, porque não queriam que os cristãos aqui no Brasil recebessem a Bíblia. Este Deus mostra que o objetivo desta revelação, que está na palavra, feito por homens comuns, porém inspirados por Deus. Mas a Bíblia foi escrita por homens, claro que sim. Deus usa pessoas para efetivar os seus desejos em relação à humanidade. Tudo que Deus quer que seja feito por mim, por você ou por alguém. É por alguém. Por isso que alguém diz que nós somos os pés, as mãos e os lábios de Deus para proclamar as verdades da sua palavra. Então é muito importante saber que o objetivo dessa revelação é orientar, abençoar e fazer conhecidos os propósitos de Deus para todos nós. Para todos nós. Assim como é o Deus que a Bíblia revela. Até onde a mente humana pode conhecê-lo. E aí nós vamos destrinchar. Não vou ser prolixo, como não é o meu estilo de ser prolixo, mas eu vou explicar bem direitinho para os irmãos. A primeira revelação de Deus, a forma como Deus revela, é um Deus criador e sustentador de tudo que existe.
É um Deus, portanto, poderoso, que tem poder. Um Deus que é onipotente. Ninguém tem o poder, logicamente, que ele tem. Em 1985, o químico francês Antoine Lavoisier afirmou: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Querendo ou não, esta expressão de Lavoisier reforça o fato de que tudo que se conhece já fora criado prévia e perfeitamente por alguém que a Bíblia chama de Deus. E que nós chamamos de nosso Deus, com experiência com este Deus maravilhoso. O livro de Gênesis diz que Deus é o Criador de tudo que conhecemos e tudo que ainda não conhecemos que haveremos de conhecer. Tudo vem da parte de Deus. Deus criou e o homem pode certamente se utilizar e transformar aquilo que ele criou. Sem entrar em detalhes, o que a Bíblia diz é: no princípio, Deus. Tudo começou com Deus. Deus não tem princípio nem fim. No princípio, Deus. É o que a Bíblia começa lá no livro de Gênesis. É o alfa e o ômega, sem princípio e jamais terá fim. Lógico que questões podem e devem ser levantadas. E perguntas sem respostas podem ser feitas, sim. Porque não dá para compreender todos os desígnios de Deus. Não dá para você ter resposta para todas as coisas. O que nós sabemos é o essencial para o nosso viver, para o nosso benefício, para a nossa edificação. Isso que Deus liberou. Deus não está preocupado em questiúnculas, em polêmicas em relação se foi assim, como não foi. Deus criou, pronto. Como foi, está lá na Bíblia, quem concorda, concorda. Quem não concorda, vai procurar saber outra explicação. Né? Lógico que questões podem ser levantadas e perguntas e respostas podem ser feitas, não tenha dúvida. Mas é bom deixar claro que a Bíblia não se propõe a ser um compêndio científico, com detalhes para explicar Deus e sua obra, mas para apresentar ao ser humano e para norteá-lo na sua caminhada neste mundo. Tudo que Deus coloca para nós é para o nosso bem. O salmista, divinamente inspirado, diz: o céu proclama a obra de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós cremos assim, que Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas. Muitos, por falta de fé e às vezes falta de humildade, preferem acreditar que tudo é obra do acaso. Aconteceu uma explosão e de repente tudo se formou dessa forma tão maravilhosa como nós conhecemos e coisas que nós nem imaginamos conhecer. Explosão. É mais fácil crer numa explosão do que pressupor que um ser inteligente criou todas as coisas, que é o que a Bíblia diz. Então não se discute isso. Vamos somente crer que é matéria de fé e não tentar explicar cientificamente nada, porque não precisa, porque a palavra de Deus está acima de tudo isso. Mas é bom a gente deixar claro que essa questão da explosão, eu fico pensando que é como se você imaginasse que este livro que está aqui, a Bíblia, foi resultado de uma explosão numa livraria. Letras para tudo que foi lado, e depois caiu em algum lugar e formou esse livro aqui. Tão organizado, tão direitinho, como é que eu vou crer que seja assim? Para alguns é mais fácil crer isso do que crer de que existe um Deus superior, um ser inteligente que criou todas as coisas. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia, repito, não se propõe a ser um compêndio científico, mas para clarear a vida do homem e ele entender
em linhas gerais, aquilo que realmente aconteceu. O mundo existe porque Deus, no princípio, ali estava, e em palavra, ele ia criando todas as coisas. Haja luz e houve luz. Haja isso e aquilo, e foi, até que chegou no ser humano, e não disse somente a palavra. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mudou tudo. Não bastou a palavra. Ele quis criar a nós, seres humanos, conforme a sua imagem e semelhança. Nunca queira ser igual a Deus, mas procure andar nos caminhos do Senhor. Tomás de Aquino defendeu a fé cristã em seu famoso argumento cosmológico, em 5 vias, chamadas as 5 vias de Tomás de Aquino, em que a realidade de um ser inteligente é indispensável para manter o funcionamento de toda esta maravilha que é o mundo que nós conhecemos e o mundo que nós não conhecemos. Ele argumentava que Deus é como se fosse o primeiro motor que deu força a que as demais coisas acontecessem. A causa de tudo, conforme ele argumenta. Ele dizia, se passar uma pedra aqui na nossa frente, você está vendo o efeito. Mas alguém atirou essa pedra. Alguém atirou. Pode ter sido Davi, na testa de Golias, não é? Mas alguém atirou, ela não saiu sozinha. Então isso é o que nós acreditamos. Cremos que Deus sustenta, e aí a nossa crença, crítica e perfeitamente, o sol, as estrelas, as galáxias e tudo mais, cada um em seu lugar e sua função. Uma modificação do sistema, uma aproximação, provocaria uma catástrofe fatal para a humanidade. Então é assim que nós cremos, um Deus poderoso que criou e sustenta, com as suas leis pré-estabelecidas, tudo que existe ao nosso redor. Mas esse Deus que é poderoso, ele também é um Deus presente, que cuida daquilo que ele criou. Cuida daquele que criou. O argumento de um Deus distante, desinteressado de tudo que o criou, é equivocado e insustentável. A criação não foi um ato mecânico acionado numa chave e depois abandonado à sua própria sorte. Deus criou, cuida de tudo, desde o universo ao pardal que canta, a flor que exala perfume e o rio que corre. Tudo é obra de Deus e ele a mantém. Deus estabeleceu as leis naturais necessárias para que o mundo funcionasse de forma ordenada, harmoniosamente. Mas, nesse ambiente que nós vivemos, que deveria ser bem preservado por nós, saudável e agradável para nós e para os nossos filhos, o que vemos são as tristes consequências. A natureza cobra e pune quem a maltrata. E quando nós pensamos na realidade que está no nosso mundo hoje, a gente fica pensando o que é que nós estamos fazendo do nosso planeta. O desmatamento é crime, meu irmão. Desordenadamente é crime. A poluição do ar é crime. E vai chegando a um nível insuportável. Insuportável. Certamente abrindo brechas para grandes enfermidades, algumas das quais nós nem conhecíamos, estamos conhecendo. Estamos conhecendo, tristemente, estamos conhecendo.
Mas eu quero dizer que essas consequências, elas são realmente fatais. A natureza cobra o que é dela. Você pode desmatar, mas vai ter consequências. Eu vou citar uma pessoa que os irmãos, pelo nome, devem conhecer, quem não conheceu pessoalmente, que é o Dr. Silas Munguba. Tem a Avenida Silas Munguba, que era da Brasil, por causa daquele centro de recuperação de viciados, que ele fez um trabalho muito interessante ali. E uma vez ele conversando comigo lá no Colégio Batista, porque ele ia apanhar lá um negócio de umas notas fiscais que a gente colocava lá, e ele disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Pastor, Deus perdoa, perdoa. Nós aprendemos a perdoar, aprendemos. Mas eu vou dizer uma coisa a você, pastor, a natureza não perdoa. Ela é implacável. Pode aterrar o que quiser de terreno aí. No lugar que antigamente era um rio, mas nunca mais encheu. Vamos aterrar, vamos construir casas, vamos construir mansões, botar os barquinhos lá. Aí venha a época em que aquele rio enche e vai cobrar aquele espaço. Aí tem enchente, aí meu Deus do céu. Aconteceu isso em Recife, gente. Eu era seminarista, morava no Recife, quando aterraram ali o parque, não sei como era o nome, um espaço lá perto do porto. Aterraram uma área imensa, imensa. E depois as enchentes foram chegando no Recife, que houve uma época que Recife tinha, todo ano, tinha enchentes brabas, pesadas. Lá no seminário, ficava dessa altura lá na frente do seminário e não podia nem sair. Até que tentaram resolver. Então, o que é muito importante a gente saber é que Deus cuida. Nós é que não estamos cuidando, gente. Por isso esses apelos que vêm aí, mas os próprios apelos às vezes vêm de uma forma, sei lá, tendenciosa, não é? Porque nós temos que entender que nós temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar do nosso planeta, gente. Do nosso planeta. A terceira e última coisa que eu quero citar é que a Bíblia revela, aí eu vou repetir só antes de passar para esse ponto, né? Mas aconteça o que acontecer, Deus continua inclinando os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E nós sentimos que em toda essa desgraceira que está aí, em tudo que está acontecendo, Deus está presente. É o mesmo de Jacó. Deus está aqui e eu não sabia. Deus está aqui e eu sei que Ele está aqui. Ele está na minha vida, está na sua família, está na sua casa. Desde que o nome dEle seja invocado. O que é que houve aqui, irmão? Que o sonzão aí deu uma vacilada aí. Mas agora está bom. Muito bem. E o salmista diz: Deus está presente mesmo na tribulação e na angústia, pelo que não temos o que temer. É o que o salmista diz. Acontecem coisas terríveis na vida da gente. Mas vamos confiar. Deus está presente na nossa vida. E essa última coisa é: a Bíblia revela um Deus que salva, que ama e salva. A prova está em Cristo Jesus. A melhor definição ou conceituação sobre Deus é apresentada por João quando ele diz: Deus é amor. Deus é amor. A maior prova desse amor está no seu Filho, que veio a este mundo passar pelo que passou durante 33 anos, morrendo numa cruz, para que o seu sangue fosse derramado e nós pudéssemos ser purificados e salvos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Toda mensagem bíblica, desde os profetas, revela a intenção maior de Deus: garantir
uma morada eterna para todos os que vierem a crer no seu nome. Eu fico pensando nisso quando eu falo, porque deve existir um lugar melhor do que esse para viver, né? Deve existir um lugar melhor do que este mundo. E existe. Mas não é aqui. Você pode se mudar, pode ir para uma cidade melhor. Ah, eu vou para ali, que lá é melhor. Pode até melhorar alguma coisa. Mas você não está livre dos problemas naturais que estão na vida por conta do nosso pecado, da nossa desobediência e da rebeldia do ser humano. Aí vem a mensagem do céu de que existe um lugar preparado. Esse lugar foi preparado pelo próprio Deus e Jesus Cristo disse: vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é uma promessa, e não é promessa de político, não é promessa de ser humano, que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E existe uma salvação espiritual, depois de passarmos por esta vida, desde que estejamos com Deus aqui na terra, para que estejamos com Ele na eternidade. O céu nos aguarda, o Pai nos espera de volta para casa, morada dos que creem na graça salvadora de Jesus e respondem a esta graça pela fé. Não por suas qualidades pessoais, nem por suas virtudes, mas apenas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque esta possibilidade está aberta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, tenha fé, deposite a sua fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é a resposta a esta graça maravilhosa. Quem tem fé tem coragem de ser humilde, reconhecer o seu erro, o seu pecado, o seu distanciamento de Deus. Tem coragem para se colocar diante de Deus: Senhor, eu não tenho estado contigo. Meu casamento não está na tua presença. A minha casa não é norteada pelos teus ensinamentos. A minha vida está longe de ser uma vida segundo os teus propósitos. Converse com Deus sobre isso. Tem que ter humildade para reconhecer o seu pecado, o seu erro. Saulo de Tarso foi contra Jesus. O Saulo esteve aqui com a gente hoje à noite. E ele, depois de ter contra Jesus, contra os seguidores de Jesus, ele se tornou um discípulo e um grande missionário do Senhor. O amor de Deus não se dissolve e ele não desiste. Ele sempre vai amar você, aceitando ou não. Ele vai sempre amar você e desejar que você um dia possa estar com ele por toda a eternidade. Então esse é o Deus que a Bíblia revela para nós. Concluindo, muito se fala em antagonismo entre fé e ciência. Mas a ciência é resultado da fluidez do ser humano, que somente ele é dotado em toda a criação, à semelhança do seu Criador, a capacidade de se reinventar, de se refazer, de se levantar, de mudar situações. Isso é típico do ser humano. Como ser contra, principalmente, um cristão, a uma ciência que avança e em pequeno espaço de tempo é capaz de produzir uma vacina para proteger a população mundial de uma epidemia desastrosa que já matou muita gente e vai matar. Como ser contra a ciência? A ciência é fruto da capacidade que Deus deu ao homem
para produzir coisas boas, visando o benefício exatamente da raça humana. Como ser contra, por exemplo, a uma ciência que usa a pele da tilápia, né, para tratar pessoas vítimas de queimaduras com sucesso absoluto, já reconhecido fora do Brasil, e que o nosso irmão Carlos, que é membro da nossa igreja, faz parte dessa comissão, de cientistas que avançou isso. Como é que vai ser contra a ciência? Não tem nada a ver. Ciência e Deus estão sempre juntos. A fé não elimina a ciência. No entanto, quando o fruto da ciência é usado para prejuízo ou para vaidade, se torna uma tragédia. Os irmãos sabem que Santos Dumont era um cientista que, entre outras invenções, inclusive do relógio de pulso, que eu estou usando aqui, ele criou muita coisa, ele vivia criando, né? Era cientista, vivia criando. E ele, entre outras invenções, trouxe o avião para o mundo. Mas a sua intenção, seu objetivo era encurtar as distâncias entre os povos, entre as cidades, entre os estados. A sua intenção era essa. Mas quando ele assistiu aviões passando e jogando bombas para matar pessoas, ele entrou não se falava naquele tempo não, mas hoje entrou em depressão. Ele foi de uma tristeza tão grande que ele cometeu suicídio. Santos Dumont suicidou-se depois de ver a sua invenção usada para o mal da humanidade. Por outro lado, temos o exemplo de Francis Collins, cientista e diretor do projeto Genoma dos Estados Unidos. Ao apresentar seu relatório final ao presidente Clinton, no Salão Oval da Casa Branca, deu testemunho de que entrou para aquele processo como ateu e estava saindo como cristão. Porque não podia entender a maravilha de todo estudo que ele fez, a não ser com a mão de Deus para ali atuar. E ele ficou tão empolgado que ele saiu, e hoje tem livros escritos por ele, Linguagem de Deus, um livro muito bom, eu tenho em casa. E ele dá testemunho em todos os lugares. E é um cientista renomado, respeitado, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, por causa do trabalho que ele fez do genoma humano, que hoje é tão utilizado, né? O DNA, essa questão de DNA, tudo é resultado dessa comissão que ele era o relator oficial. Aí ele ficou emocionado com as maravilhas do corpo humano nos detalhes que ele nunca tinha se aprofundado. Collins continua homem da ciência e cada vez mais convicto na sua fé, escritor e pregador do Evangelho. Continua argumentando de que é possível haver harmonia entre Deus e a ciência, desde que tudo seja canalizado para o bem-estar comum. Assim, o que a Bíblia revela é um Deus poderoso, um Deus presente e, acima de tudo, um Deus amoroso, que ama a mim e ama a você, apesar do que eu sou e apesar do que nós somos. Deus não nos ama pelo valor do objeto amado, por causa de. Ele ama a todos nós, apesar de. E esse Deus é o Deus que a Bíblia revela. E no dia da Bíblia, eu queria que você pensasse nisso. Se você já é um evangélico que está afastado por algum motivo, né, do evangelho, não vamos discutir isso. Você já esteve mais apegado à palavra de Deus, mas foi para uma escola, para uma universidade, ouviu os professores dizer o contrário, você foi na onda,
se entristeceu e alguns abandonam e outros não, mas ficam frios na fé. Se você ouviu falar de Deus de uma maneira diferenciada, procure ver na Bíblia o que ela revela. Um Deus que é todo poder, portanto, onipotente. Um Deus que está em todos os lugares, enche a terra com a sua presença e majestade. E, ao mesmo tempo, é um Deus dono de tudo, mas que se inclina para ouvir a sua oração. Quando você se ajoelha no seu quarto, quando você dobra o seu joelho diante dele, em qualquer lugar, ele está ali para lhe abençoar, porque ele ama você. Eu não sei se algumas pessoas, alguém aqui que já é evangélico, conhece o evangelho e está, por algum motivo, se afastou de igreja, se afastou do evangelho, não é? Se afastou. Não sei se existe alguém assim, que quem sabe ouvindo esta palavra, resolva a partir de hoje voltar ao primeiro amor, voltar à comunhão com Deus, voltar a fazer parte da família de Deus. Quem sabe se não há também uma pessoa aqui que não é crente ainda, ouviu hoje a mensagem, pastor, achei interessante, gostaria de conhecer melhor esta mensagem ou coisas relacionadas à mensagem que o senhor pregou. Se houver alguém assim, pode, após o culto, me procurar. Pode procurar qualquer membro da igreja e pode dizer, pastor, eu quero voltar para a igreja, eu quero me reconciliar com Deus. Ou eu quero aceitar Jesus como meu salvador pessoal. Eu quero a bênção de Deus, que eu estou passando por um momento muito difícil, pastor. Eu queria muito que esta igreja orasse por mim e esse povo orasse por mim diante de Deus. Eu não vou insistir, mas alguém aqui que nesta noite está passando por alguma dificuldade, gostaria que eu orasse por você, está afastado do evangelho, gostaria de se reconciliar, ou alguém que hoje ouviu a palavra e sentiu no seu coração o desejo de colocar a sua vida no altar de Deus. Se houver alguém assim, discretamente, levante-se onde você estiver. Não precisa vir aqui à frente, não. Fique em pé. Deus abençoe você, minha filha. Mais alguém que ouviu a palavra hoje, está afastado de igreja, está passando por uma fase muito difícil na sua vida, gostaria de se reconciliar com Deus, de aceitar Jesus como seu Salvador, fique em pé onde você estiver. Não vou insistir muito neste apelo, mas louvo a Deus pela pessoa que está aí sentindo no seu coração esse desejo, e se houver alguém, pode se levantar, pode se levantar. Não vou insistir mais neste apelo, porque fica com você. Tudo que você assistiu aqui, tudo que você ouviu, foi para abençoar a sua vida. A senhora pode sentar, viu? Pois quem a convidou depois se aproxime dela, tá bom? Muito bem. Aí eu gostaria de nesse momento, na continuação do nosso culto, ter um momento de apresentação dos nossos visitantes. Nossos visitantes, né? E eu vou pedir aos irmãos visitantes que eu chamar, por favor, venham aqui à frente somente, porque quem lhe convidou vai ali pegar uma Bíblia e vai lhe presentear com um exemplar da Bíblia, tá bom? Então nós temos aqui os convidados da Évila, Lucineide, Ivaneide, né? E Francisco. Onde eles estão? Venham aqui para frente, fique aqui, forma aqui um grupo aqui. E atenção aos fotógrafos de plantão, por favor, nos ajudem. Pode ficar aí, de lado, viu? Na lateral. Muito bem. Nós temos os convidados da Rosângela, que é o Gabriel, a Larissa, são crianças, com a mãe, a Camila. Onde está a Camila? Aí o irmão que convidou vai ali pegar o exemplar da Bíblia para fazer a entrega, tá? Eu, Wilson. Pega o exemplar da Bíblia para entregar. Já pegou? Já pegaram. Então, quem convidou, vai ali e pega o exemplar. Nós temos também
Aqui é de uma outra igreja, é visitante, a Lourdes e os filhos, Davi. A Lourdes foi você que ligou hoje à tarde para mim? Ah, foi. Lourdes, muito prazer, viu, minha filha? Você quer receber uma Bíblia? Pois venha para cá, porque você veio e fez uma decisão, você vai se reconciliar com Deus, Deus vai tomar conta da sua vida. Irmão, gravem bem a irmã Lourdes, ela hoje ligou para mim hoje à tarde e se comprometeu de vir aqui com os seus filhos, né? E que bom. Lourdes, Deus te abençoe, viu? Fique aqui. Aí nós temos agora, a Bárbara trouxe Gleice e o Lucas, que é o filho, né, da Gleice, certo? Muito bem. A Bárbara vem aí. Irmã Eliude, você trouxe uma visitante, não foi? Como é o nome dela? Pode vir aqui com ela também, você vai receber um exemplar da Bíblia, certo? E a Gleice já está aí? Você? Que bom. E temos também, aqui são membros de igreja, da igreja lá de Pacatuba, que também estão visitando, a Elane e os seus filhos. O nosso abraço de boas-vindas, mas nós vamos entregar a Bíblia. E eu vou convidar o meu convidado, que é o Ricardo e a Janaína. Janaína, vem aqui. Pegue um aí, que um eu já tenho aqui, já está devidamente. Pronto, né? Alguém mais um visitante que entrou depois, não deu o nome, que está visitando. Você é evangélico? Certo, mas você tem Bíblia? Venha receber a sua Bíblia. Pega uma Bíblia para o nosso irmão aí, que ele está fazendo um curso aí, né? Da polícia, né? Pode entregar para ele lá, certo? E aí, cadê o Ricardo? Ricardo e a Janaína estão aqui. Então você vai agora entregar, começando lá de lá, Graça, entregue ao rapaz aí para Deus abençoe. Mas pode continuar aí, vamos tirar uma foto. E aqui é o Ricardo. O Ricardo é meu amigo, né? Demais, né? Esse aqui é da sua esposa, que não está eu fiz um oferecimento para você, certo? Ao amigo Ricardo, ofereço esse exemplar da Palavra de Deus, desejando a sua leitura possa abençoar a sua vida e acrescentar conhecimento e experiência com Jesus. Abraço e obrigado pela visita no Dia da Bíblia na Igreja Batista da Paz. Pastor Nazareno Cerqueira, Igreja Batista da Paz. Deus abençoe, tá bom? Mais alguém deixou de receber? Todos já receberam, né? Então, uma salva de palmas para esses nossos convidados, visitantes. Que Deus abençoe a todos, né? Continue aí para o encerramento do culto. Pode continuar onde vocês estão. E vamos então, qual é a parte agora? É agradecimento a todos que estão aqui presentes conosco. E eu sei que esse momento foi importante para nós, né? E eu quero agradecer a Deus pelo empenho dos irmãos. Foi uma noite memorável, muito agradável, e nós vamos então ter um momento de louvor e de adoração, e eu vou fazer a bênção apostólica, depois os irmãos saiam daqui e venham cumprimentar os nossos visitantes, tá bom? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Vamos louvar com alegria? Vamos ficar em pé, vamos cantar louvor.